E aí, pessoal, tudo bem? Novamente, obrigado aí por estarem aqui conosco, né? No nosso evento. Agradecer a presença de todos, agradecer a Systex por ter acreditado no projeto de ciclo de palestra, né? Trazendo vários colegas para vir conversar um pouquinho sobre a experiência clínica. E nesse final de tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre um implante específico, né? Que é o ASO, que é o lançamento da Systex. Antes disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a empresa vem fazendo ao longo dos anos, né? O que a empresa vem disponibilizando para a gente ao longo dos anos, né? Então, acho que isso aí é muito importante, a gente preconizar e estar mostrando a empresa como um todo, as diversas linhas de implantes que a empresa tem, diversas linhas de conexões. Todo mundo já faz implantes? Vocês trabalham com implantodontia? Formaram agora? Bacana. Implante? Vocês são de onde? São Paulo mesmo? Tá joia. Já conhece a empresa, não? Tá joia. A Systex é uma empresa lá de Curitiba, né? Então tá já há alguns anos no mercado, já está há 18 anos aí no mercado, vem apresentando ao longo dos anos as suas diversas resoluções dentro da implantodontia, e a gente vem trabalhando lá nos nossos cursos, né? Então, assim, eu sou coordenador do curso de especialização lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro, lá no IOI, que é um instituto, nós somos um braço, um polo universitário da faculdade de PIU, então a gente já vem há alguns anos, né? Então acho que já tem 8 anos com a utilização do sistema, né? E hoje, falar de implantodontia hoje, para vocês que estão começando agora no mercado de trabalho, então a gente tem que falar um pouquinho sobre osso-integração. Osso-integração é justamente aquela conexãozinha do osso com o implante, que vai fazer com que esse implante fique cicatrizado, tá? E depois a gente possa submetê-lo a uma carga protética. Osso-integração não se discute mais. Então, acho que vocês não vão ver, dificilmente vocês vão ver uma palestra, em uma conferência, em congresso, falando sobre osso-integração, porque isso já está mais do que solidificado na literatura, né? Então, hoje vocês vão ver muito sobre sistemas diferentes tipos de conexões, falando muito sobre biomateriais, falando muito sobre LPRF, né, sobre enxertos agregados plaquetários. E em 2013, por exemplo, quando eu fui conversar um pouquinho sobre agregados plaquetários, eu cheguei no Rio de Janeiro falando sobre agregados plaquetários, no congresso da Neodente, falaram que eu era maluco. Falaram assim, não, mas é um novo PRF, isso não vai funcionar. E você não tem um congresso hoje, não tem uma conferência hoje que não fale sobre agregados plaquetários em outras especialidades, inclusive. A nossa especialidade, a implantodontia, acredito que em muito pouco tempo será uma especialidade que vai unificar. Será perioimplantodontia. Nós temos que trazer conceitos da periodontia para a implantodontia. Então, fiz especialização em implante lá em 2006, 2005. Já tem um tempinho, vocês formaram agora, né? Não sou tão velho assim, mas já tem um tempinho que eu trabalho com implante. E eu aprendi implantodontia fazendo HE, fazendo implante de conexão externa. Faço até hoje, adoro HE. Sou um cara, assisti ainda há pouco o professor Cavalcante, falando que é branemarquista. Sou branemarquista. Se a gente está aqui hoje é por causa do velhinho, por causa do que ele inventou, do que ele criou, do que ele descobriu lá atrás, né? E isso vem fazendo com que cada vez mais a implantodontia seja, para mim, a especialidade que realmente mudou a minha vida. Mudou de uma forma onde eu passei a ter uma visão reabilitadora diferente do que eu tinha. Acredito que os colegas que já fazem implantes há mais tempo, né, e vão acabar vendo outras novidades, tudo muda. Então, eu aprendi que fazer implante, um torque de um implante tinha que ser 80 newtons. A gente brincava, a catraca tem que piar. Catraca piar é quando você está dando torque no seu implante e a catraca não está aguentando mais. Mas o osso não gosta disso. A biologia óssea, a histologia óssea não gosta disso. O osso gosta de 50 newtons, 60 newtons, está muito bom. Inclusive para quem quer fazer a carga imediata. Então vocês vão ver alguns colegas pensando, disponibilizando implante com 180 newtons, torque infinito. O osso não gosta disso, isso vai trazer uma necrose, isso em muito pouco tempo, a médio e longo prazo, vai trazer para esse paciente consequências totalmente desfavoráveis. Voltando um pouquinho falando sobre a perioimplantodontia, os conceitos, depois da especialização, fui fazer mestrado em implante.
Só que ainda faltavam algumas outras coisas. Aí eu fui entender que o que me faltava era a periodontia. Aí fui fazer um outro mestrado, um mestrado em periodontia. Isso me fez entender que hoje, implantes em área estética, em região anterior, você não pode abrir mão de pensar em fazer uma instalação de implante que não seja associado a enxerto conjuntivo subepitelial. Não existe essa possibilidade. Você vai falar para o paciente que ele ficou com um black space, né, com espaço negro, faltou aquela papila, é porque você não planejou adequadamente o seu caso. Esse seu planejamento, ele vem de algo que, assim, é impensado. O aluno que chega hoje para a gente lá na especialização, e a gente conversa, bate um papo com ele, a gente fala assim, o que você quer fazer? Quero fazer implante, quero fazer cirurgia. Aí a gente dá uma má notícia para ele. Na verdade, é uma boa notícia. Você vai sair daqui, mas você vai fazer muita prótese. Aí todos dão um passo para trás. Por quê? Não tem como nós pensarmos em instalar um implante sem antes eu pensar no meu planejamento protético. A prótese guia tudo. Então, em um curso de implantodontia hoje, um cursos modernos, digamos assim, vai continuar falando de planejamento reverso. E eu não posso abrir mão desse meu planejamento. Então, antes de eu pensar em instalar esse meu implante, eu tenho que pensar onde que vai ficar o término da minha futura prótese. Existem algumas medidas básicas aonde eu vou terminar esse meu implante. Será que esse meu implante eu tenho que enterrar mais esse implante ou esse meu implante tem que ficar mais a nível ósseo? Vai depender justamente das características de cada implante, das características do tipo de conexão, das características físicas do meu paciente, do meu morfotipo periodontal. E esse meu morfotipo periodontal justamente vai me guiar para o meu futuro morfotipo para implantar. A partir do momento que você instala o implante, você muda totalmente as características. Você vai ter fibras circulares ao redor desse implante. Então, é um tecido que não aguenta receber muita agressão. Então, nós temos que tomar todo o cuidado máximo, principalmente em se tratando de região anterior. Que é mais ou menos o que nós vamos conversar, e vocês vão fazer o hands-on daqui a pouquinho, com a instalação do implante, e vocês vão sentir na mão como que esse implante trava. Porque a macromorfologia e o desenho desse implante ele foi justamente feita para isso, tá bom? Bom, a empresa hoje, voltando um pouquinho, ela está realmente em todo o Brasil, então quem não conhece ainda a empresa, é uma empresa que ela está realmente abrindo vários locais, né, abrindo tanto no Brasil como também no exterior, com diversos centros de distribuição, diversos centros de distribuição na Europa, centros de distribuições também na América Latina, né? E a grande modificação ao longo dos anos que a empresa trouxe foi justamente a modificação do tratamento de superfície. Então, anteriormente, né, nem tão antigamente, mas anteriormente, era feito através de duplo ataque ácido, e hoje a nanosuperfície, a nanotecnologia chegou dentro da empresa e eliminando totalmente as partículas de alumínio desse meu implante. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai existir a possibilidade de haver uma liberação de um metal como o alumínio a partir do momento que estiver em contato com o osso do meu paciente. Então, o que eles chamam hoje, denominaram hoje, sobre a superfície alumínio free. Há, consequentemente, uma maior biocompatibilidade desse titânio, porque acaba que esse implante é um implante mais puro para a sua instalação. Consequentemente, há também uma maior migração de células sanguíneas, favorecendo assim o que nós chamamos de estabilidade secundária desse meu implante. Então, existem duas correntes, né? Uma é a estabilidade primária inicial, que é o torque desse meu implante, e a segunda é a estabilidade secundária, que vai me trazer a longo prazo a ósseo-integração, para vocês entenderem um pouquinho sobre a cicatrização desse implante. Tá bom? Passando rapidamente para vocês o que a empresa disponibiliza hoje no mercado, que são os implantes de hexágono interno, tanto os implantes de hexágonos de conexões externas, como também a linha de cone Morse. O que vem isso a ser? É a conexão do implante com a futura prótese. Então, hoje nós temos, basicamente, dentro da empresa, as 3 conexões mais utilizadas por profissionais. Isso, cada profissional tem o seu gosto. Tem profissionais que preferem um tipo de conexão, outros profissionais preferem um outro tipo de conexão. O que vem dando certo?
no meu ponto de vista, todas elas vêm dando certo ao longo dos anos. É o que você se adapta melhor. Eu não posso formar um aluno na especialização em implante, vai fazer só cone Morse. Não posso fazer isso, porque ele deixa de ter uma visão total. Mesmo assim, um aluno que apenas faça um sistema de implante. O aluno, ele precisa, o profissional especialista, ele precisa ter acesso a todas as outras empresas. Porque certamente no seu consultório vão chegar pacientes que instalaram implante por outros profissionais de uma outra empresa, de uma outra conexão, e você vai ficar assim, ó, o que eu faço agora? É o que todo dia pinga no meu WhatsApp. É aluno perguntando, professor, que implante é esse? Que implante é esse? A gente tenta. Obviamente a gente tem um pouquinho de experiência, um pouquinho mais de experiência ao longo desses anos na implantodontia. A gente consegue identificar através de uma radiografia, através de um tipo de componente específico, qual empresa é essa que esse aluno está se deparando ali. A gente consegue ajudar, mas essa experiência toda, o aluno na especialização, na pós-graduação, ele precisa ter esse acesso direto. E esse é o implante ASO. É um implante com uma macromorfologia agressiva, né? Também já está inserido dentro da empresa com essa filosofia de alumínio free, livre de alumínio na sua composição. E vocês notem que o desenho desse implante é um desenho altamente agressivo. Vocês vão ver que é um espaçamento de roscas, são roscas trapezoidais, e conforme vai havendo a instalação desse implante, vai aumentando gradativamente esse torque. O que isso traz como consequência? Você consegue fazer o que nós chamamos da carga imediata. A carga imediata é a possibilidade do paciente já sair do seu consultório com um dentinho preso ali no seu implante. Isso é o que nós chamamos de carga imediata. Tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o implante ASO. Esse foi um videozinho institucional do implante, especificamente. Vou passar agora justamente essas características do implante. E depois eu vou passar um vídeo para vocês do hands-on propriamente dito do implante sendo instalado. E a seguir a gente parte para fazer o hands-on propriamente dito do implantezinho, tá bom? Então, a macromorfologia desse implante é uma macromorfologia verticalizada. Então, é um implante que ele vai ter o seu formato híbrido, né? Então, você consegue ir buscar essa carga imediata, a tão sonhada carga imediata assim, para o caso em específico, né? Há também um melhor fluxo sanguíneo durante a instalação desse implante, justamente devido a essas cânulas que você observa ao longo eixo do seu implante também, né? Então, as roscas, elas contam com esses microcanais, né? E esse formato trapezoidal também. As espiras, elas são agressivas, são espiras que vão aumentando também o espaçamento entre elas, né? Isso favorece também, conforme vai chegando ao final da instalação do implante, vai aumentando, consequentemente, o torque. Há uma chave de instalação específica e vocês devem ter observado que nesse implante há uma concavidade.
essa concavidade é uma concavidade que ela deve ficar voltada para a porção vestibular e palatina, ela não pode ficar voltada para as proximais, justamente com uma filosofia de que haja uma migração de um tecido conjuntivo, né? Então, é um implante voltado para... posso instalar esse implante em região posterior? Pode, mas a filosofia é para carga imediata e região anterior, para que justamente você não tenha aquela perda, né, de tecidual que geralmente acontece com implantes instalados em regiões anteriores. Indicado pós-exodontia, cargas imediatas, um alto poder de travamento, a concavidade, como falei com vocês, ela sempre deve ficar para a porção vestibular palatina. As principais características, né? Então, devido a essa macrogeometria, né, e essas espiras, há uma maior adesão celular, há um melhor fluxo sanguíneo. Se você só colocar o implante em contato com o sangue, você já vai ver que há uma migração sanguínea para a região, tá? O alvéolo cicatrizado, essas concavidades elas acabam não tendo uma função em específica, tá? Sempre você pensar que os seus componentes protéticos também, tem algo que também é muito bacana, porque sendo um cone morse, internamente há uma angulação. Essa angulação no implante ASO em específico é uma angulação de 11 graus e meio. Isso quer dizer que ele passa a ser compatível com outras empresas. Há uma compatibilidade, né? Existe uma outra linha de implante dentro da empresa, que é a linha do Atract e o Atract TS, que essa angulação interna é de 10 graus. Então há um componente específico para ele, que é o componente chamado ICM. Já o ASO e a linha Avante, essa angulação interna dele é de 11 graus e meio. Então você consegue uma compatibilidade com outras empresas. A Neodent 11 graus e meio, Implacil 11 graus e meio. A própria Sim tem componente cone morse de 16 graus e 11 graus e meio. Então você consegue uma compatibilidade com outras empresas. Acredito que a maioria de implantes que estejam sendo lançados atualmente venham a migrar para esse tipo de angulação interna, porque você consegue realmente uma compatibilidade de mercado. E foi uma grande sacada realmente. E você tem um componente específico da própria empresa, que é o componente da linha Avante, que são os componentes de 11 graus e meio. Então, o componente da linha Avante vai justamente ser utilizado no implante ASO. Então, qual componente eu utilizo? O componente da linha Avante. Então, se você utilizou no seu consultório, vai pedir para o seu consultor lá o componente da linha Avante de 11 graus e meio, tá bom? Tipo de resoluções protéticas. As diversas resoluções protéticas que você vai ter. Você vai reabilitar tanto com UCLA, quanto com mini pilar cônico, com pilar cônico, tipos de munhões, né? E também pode reabilitar diretamente para fazer prótese do tipo overdenture também. A linha digital também está entrando no mercado, a Systex vem acompanhando o que o mercado vem apresentando. Então, todos os componentes digitais, como os Cambody, né, que são os transferentes digitais, que você faz o escaneamento e você adapta diretamente no implante. Também os cilindros digitais, T-Base, né, e o análogo digital tem a sua biblioteca própria para fazer a utilização. Quem já trabalha com fluxo digital completo dentro da sua clínica diária, também pode estar utilizando os componentes da linha digital da empresa. Vamos passar um pouquinho agora sobre o implante específico. Durante a instalação em região anterior, sempre buscando um approach palatino, a gente vai trabalhar no osso mais palatinizado. De início, a broca a gente acaba vestibularizando. A gente vai ver que a cabeça do contraângulo está mais vestibularizada, mas depois a gente faz a correção e a gente vai conseguir trabalhar justamente ali na porção mais palatina, buscando esse travamento. Não precisa fazer subinstrumentação nesse implante, você pode fazer a instrumentação dele completa. Então, se você tem um implante de 3,5, você vai utilizar a broca 3,5 do seu sistema, e se o seu implante ele for 4,3, você vai utilizar a broca 4,3 do sistema, já na sequência. É um kit bem autoexplicativo para a sua utilização.
o próprio kit da empresa é um kit assim, bem compacto, né? Antigamente nós tínhamos os kits maiores e hoje, assim, acho que ouviu bastante que a gente vem conversando com eles e conseguiu fazer kits compactos, né? Isso facilita muito no dia a dia. Realmente a macromorfologia desse implante, para quem gosta de implante, assim, é linda, assim, a gente fica empolgado, né? Mas, assim, os resultados clínicos, né? Eu sou clínico. Toda segunda-feira sento no meu mocho, igualzinho a todo mundo, para atendimento, e os resultados clínicos são bem empolgantes, né? A médio e longo prazo, que isso é que importa pra gente que trabalha com implante há mais de 10, 15 anos, né? Então não adianta a gente pegar e ficar pensando, não tem problema com o implante. Isso é mentira. Você não tem problema com o implante se você não chama o seu paciente para revisão. Não tem periimplantite. Concordo, você não chama seu paciente para revisão. Eu tenho certeza que você não vai ter nenhum caso no seu consultório. Agora, a periimplantite, mucosites, desadaptação de parafuso, afrouxamento de parafuso, acontece com todo mundo. A gente perde implante, o implante nosso integra. Vocês que estão começando, não achem que nós vamos ter uma taxa de sucesso de 100%. Não. A gente trabalha com uma taxa de sucesso ali de 96%, 98%. Bacana para todo mundo. É o que está na literatura. Se vocês conseguirem entender que se vocês começam a perder implante, opa, alguma coisa na minha cadeia está errado. Pode ser eu. Eu posso estar errando durante a minha instalação. Eu posso estar utilizando fresas velhas, fresas antigas. E eu estou superaquecendo o meu osso. Por que eu não instalo mais implantes de diâmetros maiores? O implante de maior diâmetro, hoje, que eu instalo na minha clínica diária, é um implante 4.0. 99%, sei lá, 97% dos meus implantes são implantes de 3,5 e 3,75. Eu não preciso mais do que isso. Certa vez eu ouvi o professor Maurício Araújo conversar e falar que eu resolveria, ele, no caso, resolveria qualquer caso com um implante de 3,5 por 8,5. Eu parei para pensar e falei assim, não é possível. Mas se eu parar para pensar no que nós temos hoje de desenvolvimento da liga do titânio, o que nós chamamos de desenvolvimento dos componentes protéticos, eu não preciso mais do que um implante maior do que esse. A implantodontia, ela veio mudando ao longo dos anos. Então, antigamente, eu precisava para fazer um implante, uma carga imediata, um implante no incisivo central, a gente brincava um cincão de 13. O que é um cincão de 13? É um implante HE, que tinha que preencher o ovalo inteiro, cilíndrico. Mas não existe mais isso. Se nós vamos pensar hoje em instalar um implante pós-exodontia em uma região estética, eu vou pensar no implante de 3,5. E eu preciso que fique um gap. Por que eu preciso que esse gap precisa ser preenchido? Quando você faz a remoção de um elemento dentário e você tira ali aquele dentinho ali, o que você perdeu para a nutrição da sua tábua vestibular? Cemento, ligamento periodontal. Isso é que dava nutrição. Então, se você pegou, você vai perder essa nutrição, você vai ter uma perda óssea. Então, você precisa de um substituto ósseo. Qual seria o melhor substituto ósseo? Hoje nós temos no mercado N substitutos ósseos, né? Nós vamos ter desde o osso autógeno, recolhido da tuberosidade, nós vamos ter também substitutos ósseos sintéticos, substitutos ósseos xenógenos. Fica a gosto do freguês, ao gosto do cliente. Porém, você precisa saber e entender os princípios básicos, mínimos, do que você se refere a trabalhar com regeneração óssea guiada. Eu não posso pensar em trabalhar com regeneração óssea guiada, eu não posso pensar em preencher um gap se eu não respeito alguns princípios básicos. Se eu não tenho estabilidade no meu implante, se eu não tenho estabilidade no meu material de enxertia. Vocês vão encontrar no mercado realmente substitutos ósseos de origem sintética, duvidosos? Vão. Procure um pouquinho, vê se esse material tem pesquisa. Procure saber se esse biomaterial, se esse material possui estudos isomorfométricos ao longo dos anos. E trabalhem com segurança. Eu acho que era o que a gente tinha para passar um pouquinho para vocês sobre o implante, um pouquinho sobre a nossa experiência com a implantodontia. Vocês que estão começando, acabaram de se formar, venham para essa especialidade, que realmente é a especialidade que realmente é realizadora.
né, realizadora para vocês como profissional, como para o nosso paciente. Né? Então, acho que isso aí é bacana. Acreditem, porque acho que vale a pena, tá bom? A gente vai passar um pouquinho agora, vamos tentar organizar para vocês terem a experiência na mão do implante propriamente dito, tá bom? Agradeço muito a todos.